Pronto, estamos online. Vou aguardar um pouquinho para as pessoas começarem a se conectar aqui. A gente já começa os recadinhos. Nós temos um pequeno delay, tá, em relação às pessoas, né? Eles vão ouvir a gente com uns 10 segundos de delay aí. Sim. Aí as pessoas vão entrando, dando boa noite para a gente. A gente vai batendo papo com elas e dando os nossos recados da noite. Já temos algumas pessoas conectadas. Vamos deixar um recadinho aqui na tela para eles. Vamos lá, temos mais algumas pessoas conectadas conosco aqui. As pessoas estão entrando, vão dar as nossas boas noites aqui, e a gente vai recebendo as pessoas, temos essas boas-vindas também. Vamos ver quem está dando boa noite com a gente, vamos cumprimentar nossos amigos que estão aqui. A Léa entrou, está dando boa noite para nós. Boa noite, Léa. O Stefan também entrou aqui, dando boa noite para nós. Seja bem-vindo, Stefan. A Silvia, nossa amiga de todas as noites na live. Seja bem-vinda, Silvia. Ó, Cides. Oi, lindinho. Boa noite. Seja bem-vindo. A Andréa também está entrando, dando boa noite para nós. Seja bem-vinda, Andréa. Temos mais algumas pessoas aí que não quiseram falar no chat, mas daqui a pouco vamos falando. O Paulo está entrando aí, o Paulo Henrique. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Vamos participando aqui. Paulo Henrique é de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Opa! Muito bom. E a Andréia... Acabei de um queijinho de Minas no café da tarde hoje. E a Andréia é uma amiga também que mora aqui, no interior daqui de São Paulo, aqui também. Muito bom. Viu só, se fosse antigamente, para poder participar de uma palestra sua, eu teria que viajar, né? Agora, ó, só sentar e ficar à vontade. Tranquilo. Pessoal, amigos, nós estamos conectados aqui através da página do Facebook do Grupo de Estudos Espíritas Lírio Branco. Boa noite a todos muito bem-vindos. Paulo está mandando um recadinho para você aí, ó. Você fez palestra por aqui no ano passado. O Lírio, ele fez palestra? Preciso lembrar dele, então. O Lírio aí, é. Vamos lá. Depende do dia que ele veio, né? Eu não estou lá todos os dias. Vai ter uma cama minha lá, mas eu não estou lá todos os dias. Então, nós vamos aqui hoje ter essa palestra com o Pedro Moraes, falando um pouquinho para nós aqui sobre educação do espírito. E nós vamos acompanhá-lo aqui. Quem quiser mandar mensagem na palestra, pode mandar, deixar aqui no chat. No final da palestra, a gente transmite as mensagens enviadas para vocês. A Cláudia entrou também. Boa noite, Claudinha. Seja bem-vinda de novo. Vou dar pequenos recadinhos para nossos amigos que estão presentes. O Lírio Branco, como a maior parte de todas as casas espíritas, o Paulo disse que esteve aqui com a Ademir. Ah, sim, o Ademir é o nosso grande amigo aqui, que traz palestrantes de todos os cantos para nós. Né? Ele ajuda a gente a fechar as nossas agendas todos os meses. Não é tão fácil. Ele tem um mailing muito grande de palestrantes espíritas. Está sempre ajudando todas as casas aqui da região. Vou deixar o nosso abraço aí para ele também. Pessoal, o Lírio Branco está com todas as casas fechadas, né? E nós estamos aí fazendo as atividades lives às quartas e quintas, 20 horas, sempre abrimos 10 minutinhos antes para conectarmos, fazermos o nosso bate-papo, dar os recados. Vamos lá, quem entrou aqui também pela Regiane, dando boa noite. Deus abençoe por mais uma noite, mais uma aprendizado, amor e carinho. Gratidão sempre, meu amado Jesus. Com certeza, Regiane, sempre a gente aprende um pouco mais, né? Vamos falando um pouquinho sobre o Lírio, para nossos amigos que
são daqui da região e nos conhecem, nossas atividades presenciais estão suspensas, porém, nós estamos realizando todos os dias, nos horários das palestras, as reuniões online, onde os tarefeiros e dirigentes daquela tarefa se reúnem, se preparam e fazem suas reuniões de preces e vibrações online por aqueles trabalhos daquelas lutas. Então, aquele que estava acostumado a frequentar o livro em algum dia específico, algum horário, fazer tratamento espiritual em algum horário daquela casa, se conecte mentalmente naquele dia e horário, né? De terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, o horário que você frequentava a casa. Se conecte lá, se mentalize, imagine que você está lá na casa, se liga com os tarefeiros espirituais também, e você receberá aí também as informações de paz e amor. Aqueles que precisarem de um auxílio maior, entra lá no Facebook do Lírio, deixa a mensagem, e nós vamos entrar em contato com vocês. Tá bom? Nós vamos... tem a Léa entrando aqui, dizendo que está com saudade também, muita, né, Léa? Todo mundo está com saudade aqui, da gente poder se conectar. O problema é que quando voltarmos às casas espíritas, nós vamos ter que cumprimentar de novelo, né? Um bom tempinho, só de longe, os grandes abraços. Entendeu? A nossa casa é conhecida aqui na região como a casa do abraço, porque lá todo mundo se abraça e se beija muito, né? Então, é conhecida a casa do abraço, beijos. E é assim que acontece lá no Líbano, desde a entrada começa desse jeito. Nós estamos com as nossas aulas às segundas-feiras, nossos grupos de estudo estão se reunindo, estamos realizando aulas online, tem funcionado muito bem, aqueles que acompanharam, né? Alguns desistiram aí pelo caminho, não quiseram acompanhar, tem dificuldade às vezes com a tecnologia, mas tem funcionado bem, estamos todos trabalhando. Nós estamos a 1 minuto da nossa entrada, horário, então eu vou convidar aqueles que quiserem participar comigo neste momento, fazermos uma prece para a nossa cultura, depois eu deixarei vocês aqui com a presença do Antenor, que vai nos trazer bastante ensinamento hoje, falando um pouquinho sobre a educação do espírito. Nós vamos aprender a evoluir um pouco mais também, né? Como disse a Regiane, mais um pouquinho de aprendizado. Aqueles que quiserem me acompanhar, então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, e pedindo a Ti, Senhor, que rogai por nós em todos os momentos das nossas dificuldades na travessia terrena. Sabemos que Tu não nos desampara, está sempre conosco. Sabemos também, Senhor, de todas as vicissitudes que devemos passar durante a evolução deste espírito encarnado. Mas queremos Te pedir, Senhor, que apesar das dificuldades que temos para enfrentar esses momentos, que o Seu conforto se faça sempre presente, para que nós não nos esqueçamos de regar, descer a nossa fé. Te pedimos, Pai, que nesta noite, Teus santos anjos, Teus santos espíritos, envolvam o Antenor para que nos traga a mensagem de Deus diretamente de Teu Evangelho, fortalecendo ainda mais a nossa fé e o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus. Sê conosco, Senhor, como sempre tem sido, mantendo a nossa fé e mantendo-nos no caminho de retidão. Que assim seja. Tenor, gratidão pela sua participação, seja muito bem-vindo, uma boa live para você. Obrigado, então, gratidão, Sandro, gratidão a todos os nossos companheiros por essa oportunidade, e vamos começando, então. Todos nós somos espíritos. Talvez nos momentos mais desafiadores da nossa existência terrena, lembrar dessa nossa condição de espíritos imortais em evolução, talvez seja a melhor das estratégias para superarmos os nossos desafios. Muitas vezes nós ficamos confundidos diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantos impedimentos que a vida material pode nos apresentar, ou podemos ficar iludidos com as facilidades temporárias que a vida nos apresenta. Quando as condições mudam, nós nos surpreendemos e podemos nos decepcionar ou nos alegrar.
porque isso também faz parte da realidade nossa como espíritos. Quando nós ficamos muito limitados por essa visão terrena de que somos um corpo, de que temos uma casa ou moramos numa casa, de que temos objetos, de que precisamos comprar isso ou aquilo, que precisamos ter projetos de vida diversos da vida material, comprar ou trocar um carro, viajar, pagar as contas do mês. Quando a gente fica muito limitado nessa condição, nós ficamos meio que paralisados no nosso processo evolutivo. Não estamos muito conscientes do que está se passando conosco. Então, nos percebermos como espíritos que estamos temporariamente habitando um corpo, temporariamente usufruindo de vantagens transitórias, é fundamental para que a gente possa entender o significado dessas experiências. Podemos entender que todos nós somos seres em um grande, importante e longo processo de aprendizado. E são muitas as lições que nós vamos colhendo vida após vida, porque esta não é a nossa única existência. Todos nós somos espíritos milenários que trazemos um acervo de realizações, de conquistas, mas também de erros, de enganos e também de descaminhos que tomamos nas vidas passadas. E elas hoje refletem nossa realidade. Felizmente, a sabedoria divina, a paternidade ou a maternidade divina nunca nos desampara, nunca. Sempre nos oferece os meios de aprendizado, de evolução. Felizmente, temos recebido ao longo dessa longa trajetória que estamos realizando aqui no mundo, vida após vida, inumeráveis lições que vão aos poucos nos revelando as leis divinas. E à medida que nós vamos compreendendo essas leis, nós vamos nos adequando a elas, vamos agindo em conformidade com essa grande harmonia que rege o universo. Às vezes, a custas de muitas provas, de muitas experiências dolorosas, é que nós aprendemos. Mas, felizmente, nós também podemos aprender pela dedicação, pelo esforço, pela nossa busca incessante daquilo que nós conhecemos como Deus, a causa primeira de todas as coisas e, de certa forma, o nosso destino final, a nossa união definitiva com a divindade. Todos nós estamos, ao longo de muitas vidas, passando por muitas escolas diferentes. Na verdade, não são escolas, são apenas as classes de uma única grande escola, que é a vida. E se formos buscar os mestres, os professores dessa grande escola, nós vamos encontrar todos aqueles homens, mulheres, sábios que viveram no passado e que perceberam algo da lei divina e transmitiram essa sabedoria para nós todos, e nós de alguma forma podemos absorver essas ideias que de alguma forma estão nos transformando, ainda que lentamente. Mas para nós que seguimos a doutrina espírita, para nós que nos entendemos como cristãos, não há mestre maior do que o Cristo. Não há aquele que possa se sobressair a Jesus. Nós temos esse entendimento, e embora respeitemos aqueles que não compartilham conosco dessa concepção sobre Jesus, mas para nós ele é o grande mestre do Espírito. É ele que nos desvelou ali conhecimentos muito profundos que muito lentamente nós vamos compreendendo. Nós que passamos pelo cristianismo em tantas vidas, que adotamos diferentes denominações como cristãos, aos poucos começamos a tentar entender um pouco as lições do Evangelho. E aos poucos elas vão nos transformando. E Jesus foi um mestre impressionante. O Evangelho de Mateus, ele narra que ao término do Sermão do Monte, quando Jesus falou para aquela multidão que o acompanhava, e trouxe não apenas as bem-aventuranças, mas uma série de advertências, de recomendações importantes, o Evangelho de Mateus nos diz que o povo ficou maravilhado com a pregação de Jesus, porque ele tinha uma capacidade de falar com total autoridade sobre os ensinamentos que ele transmitia.
Ele foi capaz ali de despertar nas pessoas um sentido mais profundo de lições que elas já tinham ouvido falar, mas que não eram bem interpretadas por aqueles que antecederam Jesus, não eram bem compreendidas por aqueles que foram porta-vozes dessas lições. Eles ficaram, ao ouvir Jesus, realmente convencidos das suas verdades espirituais. E Jesus, dentre muitas das ideias que ele traz nesse sermão, e é um texto que nós devemos ler durante toda a nossa permanência aqui no mundo material, e ao desencarnarmos, vamos voltar a essa fonte de conhecimento, porque ali nós temos grandes lições, grandes reflexões. Dentre as advertências que Jesus fez ali, ele retomou algumas lições que o povo judeu já conhecia há alguns séculos. Ele retomou uma em especial que nós vamos, nesta noite, procurar abordar e, de alguma forma, ampliar o seu significado para todos nós. Num certo momento ali da sua pregação, Jesus retomou a lição de Moisés, que está no Decálogo, nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Não cobiçarás aquilo que pertence ao seu próximo. Mas Jesus não apenas reafirmou o que Moisés havia escrito e transmitido ao povo, mas Jesus reafirmou algo muito mais profundo e que nos leva a pensar em muitas questões que envolvem as nossas vidas. Jesus disse que se alguém visse aquele objeto do seu desejo e, ainda assim, pelo pensamento, o cobiçasse, aquela pessoa estaria cometendo o mesmo pecado, o mesmo erro, como se tivesse praticado aquele ato. Jesus diz, então, referindo-se à questão do adultério das relações conjugais. Quando ele diz que se o homem visse a mulher e a desejasse e em seu pensamento concebesse algo com ela, ele estaria pecando como se estivesse cometendo aquele ato. E aí muitas pessoas pensam, é tudo isso mesmo? Tem essa gravidade toda eu pensar em fazer algo, não tendo realizado materialmente aquela ação, eu vou ter as mesmas consequências? Para compreendermos bem essa situação, porque as duas situações talvez tenham o mesmo peso ou não, é importante nós entendermos todo o poder que o pensamento tem em nossas vidas. Notem que Jesus diz que se o homem conceber no seu pensamento o pecado, ele está errando. Nós usamos essa palavra pecado porque o texto do Evangelho traz ela dessa forma. Mas nós poderíamos, na nossa linguagem mais usual do espírita, nós poderíamos colocar simplesmente como o erro. Porque o pecado nada mais é do que o erro que se comete, seja por ignorância ou seja pela incapacidade de resistir a ele. Geralmente essa palavra pecado, devido à tradição cristã, ela ficou carregada de uma conotação muito negativa, algo que as pessoas lutam quase que desesperadamente por vencer. Mas quando nós vamos analisar, pensar sobre esse significado de palavras, deixando de lado essa carga pesada que a palavra pecado tem, nós vamos identificar que ela significa errar o alvo. Tentou acertar, mas não conseguiu. E isso é uma das características do espírito em evolução. Tentar e errar. Tentar e errar, tentar e errar, em algum momento ele acerta. Em algum momento nós percebemos, a partir das consequências dos nossos erros, a forma como nós podemos acertar esse alvo, que seria o quê? Agir em conformidade com a lei divina, em equilíbrio, que nos traga harmonia, que nos traga paz, que nos traga o bem-estar. Mas o pensamento, que é, então, algo necessário ser analisado nesse momento, ele tem um grande poder de indução dos nossos comportamentos. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos capazes de realizar, de alguma forma já foi por nós
elaborado mentalmente. De alguma forma, nós, antes de agirmos, antes de realizarmos, antes de criarmos, antes de concretizarmos, antes de qualquer ação prática no mundo material, nós pensamos, seja num plano consciente, do qual nós somos capazes de, estando acordados, reconhecer que aquela ideia é nossa, seja num plano inconsciente, isso envolve toda a nossa experiência anterior à nossa vida atual e também as nossas vivências no mundo espiritual. Todo esse repositório de ideias, de pensamentos, de conquistas que nós realizamos ao longo desses milênios que antecedem o presente, estão arquivados em nós e, de alguma forma, são parte da nossa criação, da construção do nosso ser. Então, tudo que nós realizamos é algo ou são situações relacionadas ao que já pensamos ou que armazenamos de alguma forma em nossa memória, seja a física ou a espiritual. Daí a grande importância do pensamento. Temos que considerar também nessa análise do que Jesus quis dizer, de que alguém estaria errando pelo pensamento, assim como quando a pessoa concretiza a ação, temos que levar em conta que o nosso pensamento é uma força vigorosa e de grande poder. Não o poder miraculoso e mágico que muitos imaginaram e até hoje sonham. Não o poder, como muitas pessoas imaginam, que nós poderíamos adquirir fortuna, realização, saúde perfeita de uma forma mágica e instantânea. Mas o pensamento ele tem um grande poder de influenciar a nossa vida. E mais ainda, nós temos uma grande capacidade de induzir o meio que nós vivemos a partir dos pensamentos que nós alimentamos. Feita essa colocação, então, é fácil entender por que Jesus usou de uma forma tão contundente, de uma forma tão direta, tão clara para aquele povo que não entenderia essas sutilezas dessas ideias, como hoje nós estamos começando a entender. Jesus tinha que falar de uma forma muito clara, muito franca, dizendo que eram equivalentes às ações. Por quê? Porque as ações nascem desses pensamentos que nós vamos elaborando, daquilo que nós vamos alimentando diariamente, daquilo que nós vamos realizando no nosso mundo íntimo. Aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós nutrimos com frequência, responderá inevitavelmente por nossas ações no futuro. Nós somos o resultado de todos os anseios, de todos os desejos, de tudo aquilo que se passa no nosso mundo mental. Daí a importância e a preocupação que nós temos que ter com a natureza dos pensamentos que nós alimentamos. E mais ainda, nós passamos a ser responsáveis junto às pessoas que compartilham conosco do nosso clima psíquico, da nossa atmosfera mental. Imagine num lar pais que idealizam mentalmente uma série de desejos que eles muitas vezes, por falta de condições para realizar, não realizam, mas mentalmente alimentam essas ideias. Será que isso fica restrito apenas ao ambiente mental desse casal? Não. Certamente ele reflete também no ambiente psíquico e ele influencia de alguma forma o comportamento e a condição espiritual dos seus filhos, quando eles não são espíritos já que conquistaram alguma maturidade espiritual a ponto de serem protegidos pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos. Alguém perguntaria então, mas como ficam, Antenor, então, aquelas situações em que os mentores espirituais daquela família, os anjos tutelares daquelas pessoas, não vão intervir nesse processo? E muitas vezes nós observamos que lares se mantêm estruturados e os filhos crescem saudáveis e mentalmente íntegros, justamente porque tinham essa retaguarda espiritual. Ali, filhos merecedores dessa proteção, já que os próprios pais não conferem a eles essa proteção.
Mas nós sabemos que tudo tem um limite na ordem divina. Há um setor de responsabilidade nossa que o nosso espírito protetor não irá intervir, que o espírito protetor dos nossos filhos também não irá intervir quando envolve o nosso livre-arbítrio. Então imagine que nós, usando do nosso livre-arbítrio, alimentemos pensamentos de todas as naturezas inferiores possíveis de se imaginar, de ambição material, de sensualidade, de planejar vingança sobre outras pessoas, e que os nossos filhos, já saindo da infância, entrando na adolescência, reassumindo todo o acervo dos seus desequilíbrios passados, passando a ser também, de certa forma, responsáveis já perante as leis divinas, pelas suas escolhas, comecem firmemente, em função do seu passado e da indução do lar, a alimentar pensamentos de comportamentos de natureza inferior. Por mais que desejem, esses espíritos benfeitores não irão intervir em certas circunstâncias. Então persistirá a responsabilidade dos pais junto a esses filhos por estarem, muitas vezes, não de modo objetivo, direto, mas influenciando o comportamento de seus filhos. Isso nos leva a pensar da grande responsabilidade que nós devemos ter no cultivo de pensamentos nobres e salutares em nossas vidas. Da grande responsabilidade que nós temos de cultivar pensamentos que tragam harmonia e evolução espiritual e não o contrário dessas situações. E mesmo fora do nosso ambiente do lar, onde estivermos, nós também somos mentes indutoras. Também somos uma mente que irradia pensamentos que interferem, que influenciam, que predispõem outros a serem como nós somos. E nós muitas vezes sentimos esses pensamentos partindo de outras pessoas. À medida que vamos evoluindo, ainda que muito lentamente, e nós vamos percebendo que certas ideias, certos ambientes já não são mais favoráveis à nossa presença. Nós já vamos querendo nos distanciar desses meios, já vamos querendo nos separar no convívio com aquelas pessoas geradoras daquele ambiente que não nos serve mais, que já não nos atende mais. Isso revela o quanto nós podemos ou não nos harmonizar com determinados ambientes e esquecemos que somos um foco gerador de estímulos para as outras pessoas. Não apenas por aquilo que nós falamos e exteriorizamos em nossa vida, hoje, através de inúmeros meios, quando compartilhamos ideias, mensagens, notícias, também estamos nesse intenso processo indutor de levar as outras pessoas a pensarem como nós pensamos. Daí fosse necessário sermos mais seletivos com aquilo que nós vamos passando adiante, seja através da nossa conversação, seja através das mensagens, vídeos, áudios que compartilhamos pelas redes sociais. Nós estamos influenciando o mundo com os pensamentos que nós geramos, que atuam numa esfera invisível aos encarnados, mas que os desencarnados percebem intensamente e amplificam essas nossas ideias, intensificam esses nossos desejos, intensificam essas induções de natureza inferior que nós vamos estimulando a partir do momento que alimentamos imagens, clichês mentais que vão ganhando vida dentro de nós. Muitas recordações que nós temos de sonhos ou que surgem espontaneamente no estado de vigília não querem dizer necessariamente que foram experiências vividas por nós. Podem ser, sim, esse produto mental que nós criamos, alimentamos e que os outros ali espíritos também criam e alimentam e que vão se fundindo e se somando. Daí a solução para vencermos isso é realmente trabalharmos a nossa casa mental, selecionando e cuidando da natureza dos pensamentos que nós produzimos. E nunca esquecendo que, mesmo que algo que nós consideramos agradável, positivo, aquilo que nós consideramos que é uma bobagem aqui da vida, não tem maiores consequências, para outras mentes
pode ter sim consequência. Então, sermos mais rigorosos com aquilo que nós passamos adiante. Se nós conseguirmos reter em nós as ideias, sejam elas produzidas nesse mundo do pensamento, sejam essas que já estão materializadas nos meios que nós utilizamos aqui no mundo material, os meios digitais, se nós conseguirmos detê-las em nós, nós já estamos colaborando com esse grande processo de renovação da humanidade. Então, tudo que nós formos emitir a partir da nossa vida, sejam pensamentos ou as nossas produções aqui humanas, façamos uma análise rigorosa. Aquilo pode ser útil a alguém realmente? Aquilo traz a verdade? Aquilo é possível de causar desconforto, incômodo, perturbação a outras mentes? Nós passamos a ser grandes colaboradores na grande obra de renovação do mundo. E nós devemos fazer isso em razão do amor ao próximo e em razão do amor a nós mesmos. Nós todos somos espíritos em evolução que merecemos o melhor, que merecemos termos paz em nossas vidas, merecemos ter harmonia, alegria, esperança, merecemos todos nós termos uma perspectiva de futuro, de confiança perante a vida. Todos nós merecemos o melhor. Por que então nós vamos cultivar e disseminar aquilo que é de natureza reconhecidamente inferior? Só porque nos compraz num momento os nossos instintos mais básicos, as nossas noções equivocadas de prazer? Só porque nos dá alguma satisfação efêmera, momentânea, que mais tarde é sucedida por um grande vazio? Nós podemos encontrar e sempre encontraremos outras realizações, outras ideias, outros sentimentos de natureza superior e que irão suplementar essa nossa existência. Irão ali trazer para nós os momentos de bem-estar, os momentos de harmonia e de paz que nós desejamos. Daí a importância daquilo que consumimos intelectualmente, daquilo que nós buscamos para alimentar a nossa mente. Devemos buscar as ideias positivas, otimistas, sábias, equilibradas, ideias bem articuladas, pensamentos que elevem o sentimento, a sensibilidade, o nosso senso estético. Daí a importância de nos alimentarmos intelectualmente somente daquilo que realmente é necessário ao espírito, e não das banalidades, das futilidades que muitas vezes beiram a grosseria, aquilo que é de natureza inferior. Isso não significa que a vida vai ser uma vida sisuda, sem graça, sem alegria, mas nós precisamos desenvolver esse refinamento do espírito, essa busca por aquilo que modifique as nossas ideias, as nossas vibrações. Quando nós falamos da palavra vibração, parece que estamos falando de algo mágico, de algo espetacular, mas é a ideia que fixamos é que produz a vibração. É o valor que nós damos a algo que produz essa exteriorização dessa força poderosa que parte de nós. Daí a importância de nos dedicarmos àquilo que realmente pode nos ajudar. De uma forma própria para o seu tempo, para a sua época e para a mentalidade religiosa do seu tempo, o apóstolo Tiago, em uma das suas cartas, escreveu algo muito interessante e que foi comentado pelo Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 18. Lá Emmanuel discorre sobre essa frase da Epístola de Tiago, que está no capítulo 4, versículo 8. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo duplo, purificai os corações. Nessa recomendação, que é uma advertência, o apóstolo Tiago lhe diz que nós temos que renovar a nossa vida exterior. O alimpai as mãos é no sentido de transformarmos as nossas atitudes, as mudanças que nós temos que fazer nas nossas ações, as escolhas daquilo que nós estamos
vivenciando no mundo das formas, no mundo material. E ele diz que temos que purificar o coração, que nada mais é do que mudar a natureza dos sentimentos e dos pensamentos que alimentamos. Mas ele era consciente de que isso somente se faz com um ânimo duplo, com uma firme vontade de superação, de desenvolver aquela tal força de vontade que é capaz de nos renovar, de nos transformar. E isso começará necessariamente pelo nosso pensamento. Começará por um esforço diário que realizaremos, não como um combate, como uma guerra, como algo torturante, mas algo sutil, pacífico, lento e muito eficaz, que é a substituição dos pensamentos de natureza inferior por pensamentos de ordem superior. É natural que espíritos imperfeitos como nós sintamos com frequência, diariamente, várias vezes ao dia, pensamentos de ordem inferior. Não devemos lutar como algo que se estivéssemos ali perdidos, como se estivéssemos cometendo um grande crime. Temos apenas que pensar, isso já não é mais para a minha vida. Eu posso pensar em algo diferente. Eu posso buscar algo diferente. E geralmente essa renovação, ela vai começar pela predisposição que nós temos ao iniciar cada ciclo de nossas vidas. Cada momento que nós reiniciamos, temos que ter aquele momento de começar, de sintonizar. Por que nós iniciamos hoje esta reunião? Nosso amigo Sandro fez a prece inicial. Porque todo início de uma tarefa requer um pensamento de elevação, um pensamento de consagração daquela situação da nossa vida a Deus. É o momento que nós buscamos as melhores inspirações. E começarmos o nosso dia com a prece, buscando esse alimento, é algo essencial. E ao longo do dia, nos alimentarmos dessa força poderosa que é a renovação do pensamento através da oração. Quando nós percebemos que estamos descambando para ideias de egoísmo, ideias de vingança, ideias de intolerância, ideias de sensualidade inferior, nós devemos retificar o pensamento através de um ato simples, tranquilo, sem necessidade de fechar os olhos, sem necessidade de ter uma postura especial, apenas um pedido. Deus, me conduz a novas ideias, a novos pensamentos. E nós vamos perceber claramente que surgem para nós novas situações para nos ocuparmos. E quando percebemos, a nossa mente já não está mais focada naquela ideia de natureza inferior. É natural que teremos esses momentos inúmeras vezes, mas nós só vamos mudar com esse ânimo duplo que o apóstolo cita na sua carta. É essa vontade persistente, contínua, de não nos comprazermos mais naquilo que diz respeito às nossas imperfeições. É realmente nos conscientizarmos de que estamos presentemente no mundo para evoluir, para nos transformar, para nos renovar, para crescermos espiritualmente, para descobrirmos uma beleza que nós até então não tínhamos visto na vida, para reconhecermos uma beleza que ela está no mundo, nas pessoas, na natureza que nos cerca, na vida que se nos apresenta, nos seres que nós convivemos e que muitas vezes não percebemos. Quando passamos a perceber essa beleza, a nossa vida harmoniza-se e nós passamos a ser mais predispostos a pensamentos de ordem superior. A prece ela tem um poder extraordinário na retificação dos nossos pensamentos, porque ela é um grande pensamento também. Quando oramos realmente convictos
de que somos ouvidos por Deus, a nossa prece transforma-se num pensamento vigoroso e transformador de nossas vidas. Não foi à toa que Jesus disse que quando pedíssemos a Deus qualquer coisa que precisássemos, nós seríamos atendidos. Ele disse, em certa ocasião, que qualquer coisa que pedíssemos em oração nos seria atendido. E muitas pessoas pensaram que Jesus estava falando das coisas corriqueiras, banais da vida. Não atentam para quando ele dar o exemplo de que, se um filho pede ao pai pão, o pai não oferece pedra, oferece o pão. Se pede o peixe, não oferece uma serpente, e sim o peixe. E ele diz que se o homem, sendo mau, imperfeito como é, sabe dar boas coisas para os seus filhos, por que Deus não as daria? Nós não percebemos que quando Jesus fala do pão e do peixe, ele está falando de alimento, aquilo que é essencial, que é fundamental à vida. Por isso que nas nossas preces, em nossas orações, embora nós até possamos pedir as coisas passageiras e transitórias do mundo, são as coisas essenciais que nós devemos buscar. Porque ao eleger aquilo que realmente é importante na vida, nós também mudamos o nosso pensamento. Nós passamos a colocar os nossos objetivos de vida, os nossos alvos de vida, em um plano maior. E, naturalmente, nós somos atraídos a esse plano maior, porque a lei divina determina isso, que nós somos levados onde o nosso coração estiver, onde as nossas ambições maiores estiverem. É lá que nós chegaremos. Então, se nós estamos desejando algo superior, algo maior, nós alcançaremos isso. Por isso que a educação do nosso pensamento é fundamental para mudarmos a nossa realidade espiritual. Educar-se espiritualmente é muito mais do que nós devorarmos toda a literatura espírita. É muito mais do que absorvermos todo o conhecimento religioso de tantas tradições veneráveis que o mundo conserva. É muito mais do que nós conhecermos a realidade espiritual com tantos detalhes como hoje nós podemos por inúmeras obras mediúnicas. Mudarmos a nossa realidade espiritual cultivando o pensamento de ordem superior. Por isso que Jesus disse que aquele que comete o erro em pensamento está como se estivesse fazendo. Muitas vezes nós não percebemos, mas muitas das ações desequilibradas, das escolhas infelizes que nós fizemos, já tinham sido por nós alimentadas há um bom tempo. Uma análise mais profunda das nossas escolhas nos faz perceber que os desequilíbrios, as situações difíceis que nós nos envolvemos ao longo da vida, nasceram todas dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que na verdade é uma ordem de pensamentos que temos. Para aqueles que desejarem refletir mais sobre o tema, fica a recomendação então da leitura do capítulo 5, ou melhor dizendo, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e especialmente o item 5. E que todos possamos, então, ter uma grande força renovadora em nossas vidas, através da prece, através da oração. Certamente aquilo que nós pedirmos a Deus para o Espírito que somos, nós obteremos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada, que todos possam receber vibrações de muita paz, de muito amor, de muita renovação em suas vidas. Gratidão a todos, fiquem com Deus. Antenor, muito obrigado, excelente mensagem, gratidão. Realmente, nós temos muito a aprender, né? Nós ainda temos que entender a força que realmente tem o nosso pensamento, tanto para nós crescermos, para nós podermos nos educarmos e influenciar no mundo. Realmente,
Temos que saber cuidar disso para não cairmos, como você disse no começo, na tradição de pecado, mas assim, das falhas, né? Acho que nós não estamos te ouvindo. Não. Pronto, agora voltou. Perfeito. Tranquilo. A gente toca no botão errado aqui e não percebe. Né? Vamos lá. Então, as pessoas que entraram depois que nós iniciamos a palestra, dando boa noite para nós aqui, foi Cleusa Fernandes, a Andrea deu boa noite para nós também, a Cleusa Maria deu boa noite, com gratidão para todos nós, a Mônica Maia deu boa noite, o Mauro Pérez também deu boa noite para todos os presentes. Sem áudio de novo. Estou com áudio aqui. Oi? Agora sim. Oi? Deve ser alguma interferência, porque deve ser alguma interferência, porque estava aberto o microfone aqui. Vamos lá. O Mauro entrou, deu boa noite para todos nós. Maria Tereza também, boa noite. A Nona, feliz, né, Nona? Boa noite. A Daiane também deu boa noite para nós. A Ruth Capuano. A Marli Rocha deu boa noite para nós. E a Marli manda um recadinho aqui. Sandra Regina Laurentino Gomes, saudade de vocês. Queridos amigos estão nos acompanhando aí nós agora, temos familiares, uma alegria. E os nossos novos amigos aí do Lírio Branco também. Essa interação é muito gostosa, né? A distância se une aqui numa live, a gente receber todos os recados de carinho, isso é muito bom, né, muito gratificante isso. A Regina responde aí, nós também, amiga querida. A Regina responde aí, nós também, amiga querida. A Maria Esther Moraes, boa noite. A Maria Esther Moraes, boa noite. A Regiane comentou a palestra, ótima palestra, que Deus abençoe a todos nós, amém. A Fátima Cruz também entrou aqui, deixou um like aqui para nós. Filó Jordão também entrou, boa noite. Fernanda Cabral também entrou aqui, boa noite para nós. Aula de hoje. Cláudia mandou um recadinho para nós. Aula de hoje. Cuidar, iluminar, nutrir e vigiar nossa casa mental. Tudo para todos. Obrigado. Obrigado, Claudinha. Realmente vamos cuidar da nossa casa mental. A Sandra Regina, é sempre uma alegria a sua presença, querida. Gratidão. Olha, elas trocando conversa aqui no chat na mensagem. Legal isso. Muito bom, né? Vamos acompanhá-las. Que bom mais uma vez a sua companhia. Gratidão, Fê. Fernanda Cabral, eu que agradeço. Fernanda Cabral, eu que agradeço. É sempre um prazer aprender com vocês. Filó Jordão, obrigado. Adoro as palestras do Antenor. Filó Jordão, obrigado. Adoro as palestras do Antenor e também a sua linda família. Vamos lá. Tem bastante mensagem aí, Antenor. Tem bastante mensagem aí, Antenor. Gratidão, querida, por estar sempre presente. Excelentes reflexões sempre, Antenor. Excelentes reflexões sempre, Antenor. Essa foi a mensagem do Fernando Reis. O Alfredo, boa noite, amigo. O Alfredo, boa noite, amigos. Boa noite, Alfredo. Andréa, educar o espírito, então, é estar em sintonia com nossos espíritos protetores para sermos incluídos e realizar a vontade de Deus. Ela faz uma pergunta. Realmente, é só mais um durãozinho para a gente alimentar, né? É verdade. A Eude agradece também, dá vibrações para nós e aplaude. A Dona Tereza, que assim seja, gratidão. Então, é estar em sintonia com nossos espíritos protetores para sermos incluídos e realizar a vontade. A Fátima também manda um like aqui para a gente. A Elizabeth, gratidão. Aparecida, gratidão, boa noite, bom descanso. A Maria Esther, gratidão. Minha irmã, um beijo. A Maria de Fátima, minha irmã? Maria Esther, minha irmã. Sandra Regina, minha esposa. Filó, Fernanda, nossas amigas. Andréia, vários amigos aqui nos acompanhando hoje.
Gratidão, queridos. Ah, você mandou um fã-clube te acompanhar? Olha aí. Temos uns amigos bons, viu? Generosos. Muito bom. A Andréa disse que aprendeu muito com a palestra de hoje. A Andréa da nossa evangelização infantil do Lírio Branco. A Filó, boa noite, fique com Deus. E aqui o Alcides também deu um like para nós aqui. O Alcides também é um dos nossos dirigentes do Lírio Branco. Essas foram as nossas mensagens e curtidas aqui. Tenor, mais uma vez, gratidão, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. E a gente deixa aí aberto o canal para você, quando quiser, e tivermos a oportunidade de marcarmos uma nova live. Quem sabe a próxima presencial. Quem sabe? Tomara que seja breve, né? Gratidão, também esperamos. Sandra. Gratidão Tem a mais uma todos, noite, Sandra, aí para ti. Então, pessoal, amigos queridos que nos acompanharam nesta live, nossa gratidão em nome do Lírio Branco, que todos sejam muito abençoados. Nós vamos rogando e orando neste momento. Quem quiser nos acompanhar, então, nós elevamos nosso pensamento, nosso Deus, nosso Pai, e agradecemos, Senhor, a inteligência do Evangelho desta noite, que tanto nos fortaleceu, nos traz um pensamento de tranquilidade, de alívio, e a sensação de podermos entender que Tu inclui as nossas mentes e os nossos pensamentos, mas a decisão e a escolha são nossas. Então, Senhor, esteja sempre conosco, nos dando esse alerta, através dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, para que possamos, assim, purificar os nossos pensamentos. Que a nossa prece seja sempre levada a Ti, um sinal de gratidão por tudo que faz por nós. Que assim seja. Graças a Deus. Tenor, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Boa noite. Tudo de bom.